Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat, Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, de 7 para 8 de outubro de 2022, hoje dia 7, passando para o 8, mas já o Shabbat já é iniciado. Nessa noite de Shabbat, nós vamos examinar na Parashá, dentro da porção da Torá, a Parashá Haazinu, que quer dizer, meus irmãos, deem ouvidos. E nessa Parashá, meus irmãos, que na verdade é um cântico, é uma poesia, amém, de Moisés, nós vamos ler alguns versículos para entendermos o conteúdo dessa Parashá. Aqui nós vamos, amados, ler no versículo 9, que o Eterno, ele diz assim, Deuteronômio 32, Devarim 32, verso 9. O Eterno diz assim, porque a porção do Eterno é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. O que o Eterno fala aqui, irmãos? O Eterno está dizendo o seguinte, para todos os ouvidos, a minha herança, o Eterno está dizendo que vai ficar comigo é Israel, é o meu povo. Essa é a minha herança. O Eterno já definiu a parte dele na herança. Obviamente, quem não tiver nessa herança, não é do Eterno, vai ficar em outro lugar. O Eterno definiu aqui, a minha herança, Jacó, é a parte, não é uma parte, é a parte da sua herança, da herança do Eterno. Então, e nós que estamos enxertados nessa oliveira, chamada Israel, também fazemos parte dessa herança. Junto com o povo de Jacó, nós estamos parte dessa herança também, porque o Eterno diz, a minha parte na herança é o meu povo. Aleluia. E nós vamos aqui, queridos, ver um pouquinho que o Eterno, ele fala aqui na Parashá Haazinu, ele fala desses momentos, que o Eterno criou Israel, engordou Israel, nutriu, alimentou Israel, mas chegou um momento que Israel ele se afastou do Eterno, amém? E aí nós vamos ver aqui no versículo 18, o Eterno já falando assim, esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou, o que vendo o Eterno os desprezou por ter sido provocado a ira contra seus filhos e filhas. O Eterno não diz que desfilhou nenhum deles, mas diz que ficou irado, meus irmãos. Então olhe bem, verso 20, e disse, esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Verso 21, de Devarim, Deuteronômio 32. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com o que não é povo. Com uma nação louca os despertarei. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno. E consumirá a terra com a sua colheita e abrasará os fundamentos dos montes. Vocês vejam, meus irmãos, em certo momento, aqui só um parênteses, que nós comentamos com os irmãos, que o inferno é fruto da ira do Eterno. Porque o Eterno amou não somente Israel, mas toda a humanidade, quando enviou Yeshua HaMashiach, quando se fez homem, através de Yeshua HaMashiach, e foi para a cruz e ressuscitou, o Eterno amou a humanidade, mas a todos da humanidade, mas a todos que não ouviram e deram crédito à sua Torá, e nem às palavras de Yeshua, aí aquele amor grande se transformou numa ira tão grande, daí existiu o inferno, meus irmãos. O inferno é fruto da ira do Eterno, como ele diz aqui no verso 22, porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno. Então a ira do Eterno está ligada ao inferno.
É muito interessante a gente examinar o texto bíblico. Amém? E aqui no verso 24, o Eterno ainda falando do povo de Israel, ele está falando consumidos do nosso povo, né? Que nós somos enxertados nesse povo. Também somos Israel. Consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente e de peste amarga, e contra eles enviarei dentes de feras com ardente veneno de serpentes do pó. Olha só, irmãos, quanto sofrimento, né, irmãos? Muito sofrimento. O Eterno permitiu que o povo passasse por esse sofrimento todo. Amém? Porque se afastou do Eterno. Deu as costas para o Eterno e foi seguir sua vida. Irmãos, a nossa vida, ela tem que estar intimamente ligada com o Eterno, fazendo a vontade do Eterno. O Eterno é a parte, ele é a nossa vida, nem a parte, ele é a nossa vida. Nós temos que estar debaixo da potente mão do Eterno, porque ele é a vida. E Yeshua disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Que são os 3 locais do tabernáculo, mas ele mesmo se coloca como a vida também. Amém? E aqui nós vemos, meus irmãos, no verso 36, diante de tantos... Aí depois vem muitos juízos, o Eterno castigando, mas aí chega no verso 36, o Eterno diz assim: porque o Eterno fará justiça ao seu povo. Olha, o Eterno está falando dos castigos, e depois ele para e diz: eu farei justiça ao meu povo. E ele diz: o Eterno fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos, quando vir que o poder deles se foi, e não há preso nem desamparado. Quando ele vê que o povo não tem mais nada, aí ele diz assim: eu vou acabar com o povo? Não. Aí diz aqui na palavra: eu farei justiça ao meu povo. E então dirá para o seu povo: onde estão os teus deuses? A rocha, com letra minúscula, em que confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura, de cujas libações bebiam vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. O Eterno está falando com o seu povo, dando uma lição para o nosso povo, né, irmãos? Para todos nós. Veja agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim, diz o Eterno, no verso 39, que diz: e eu faço viver, eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Isso, Deuteronômio 32, 39. E aí, meus irmãos, no verso 43, o Eterno termina o cântico de Moisés termina o seu cântico, dizendo assim: jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele envigará o sangue dos seus servos e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Ponto. O final é feliz. Deus terá, e já tem demonstrado muitas vezes, sempre em toda a história, a misericórdia dele pelo povo de Israel, mesmo nos tempos de juízo e por nossas vidas. Então você vê, meus irmãos, que teve um início, que Deus estava muito feliz, e está feliz porque Jacó é a sua herança. Ele não deixou de ser a herança do Eterno. Israel é a herança, é a parte da sua herança. E na divisão da herança, o Eterno diz: a minha parte é Israel. E nós estamos enxertados nisso. Amém? Agora veja bem, queridos. Depois Israel entristeceu o Eterno, né? E aí o Eterno se irou, e aí puniu o povo do Eterno, puniu seus filhos. Mas agora, no final do poema de Moisés, do cântico de Moisés, o Eterno se compadece de Israel e terá misericórdia do seu povo. E aí termina o cântico. Isso tem uma lição para nós, amados. Eu estava vendo uma história, irmãos, veja bem, que na Guerra dos 6 Dias, na conquista de Jerusalém, a Jordânia, que era inimiga de Israel, isso em 1967, estava lançando bombas contra o bairro judeu em Jerusalém. E ali, irmão, uma daquelas bombas, isso é contado pelo rabino Chavadron, ele disse, irmãos, que a bomba caiu, uma bomba, que ele estava lá nesse dia, uma bomba caiu num bujão de gás, explodiu e gerou muito fogo.
naquela casa. Outra bomba caiu na caixa d'água e apagou o fogo. O que o Eterno está dizendo aí? Aquilo que nós vimos aqui. Eu firo, mas eu saro a ferida. E Deus já estava revelando ali que ia dar vitória para o seu povo naquela guerra. E aqui nós vemos, meus amados, em nome de Yeshua, nós vemos que o Eterno, ele vai e já deu vitória para Israel. E já deu vitória para nós. Porque esse cântico assim serve também para nossas vidas. Quando nós nos encontramos, fazemos techuvá, nos aproximamos do Eterno, o Eterno se alegra conosco. Mas se nós nos afastarmos da Torá do Eterno, das palavras de Yeshua, vem juízos, vem provações, e mesmo sem se afastar, também o Eterno tem o direito de provar o seu povo, o seu servo, o Eterno prova o seu servo. Mas no final o Eterno ele tem compaixão do seu povo, ele tem misericórdia do seu povo, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de você. Então essa palavra não é só para a nação de Israel, mas é para cada um de nós individualmente. Aleluia! É para cada um de nós. Pode estar passando luta, mas se você está com Deus, está com o Eterno, ligado na sua palavra, na Torá do Eterno, nas palavras de Yeshua, o final é feliz. O Eterno terá misericórdia. O Eterno, ele diz ali, eu mato e faço viver, eu firo e saro, e ninguém há que escape da minha mão. O Eterno, ele fala isso. Deuteronômio 32, 39. Amém? Então, queridos, que nós possamos entender que essa paraxá fala com cada um de nós. Esse texto, esse cântico de Moisés, ele fala com cada um de nós. Porque pode acontecer lutas e batalhas, mas no final o Eterno pega a sua herança, e a sua herança, a parte da sua herança é Israel e todos que estão enxertados nessa oliveira. Louvado seja o nome do Eterno. Cumprindo Torá e cumprindo a palavra de Yeshua, porque Torá é a seiva da oliveira e Yeshua é a raiz. Louvado seja Deus. Então, queridos, que nós possamos, aleluia, estar cumprindo a vontade do Eterno, porque tudo caminha para uma reta final, e uma reta final do povo do Eterno é uma reta final feliz. Que o Espírito Santo, nos anime, nos faça mais vigilantes e continue falando aos nossos corações através dessa palavra, da porção da Torá. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.